Podemos definir a especificidade da psicanálise, ou pelo menos tentar delimitá-la, usando como fio condutor o sintoma. O sintoma, um sintoma que a gente tem, o que a gente experimenta, é tomado, em geral, no senso comum, como um mal ocasional e externo. O sintoma é alguma coisa que cai sobre a gente, vinda de fora, e em si não nos ajuda, só nos atrapalha, é ruim. Nesse sentido, o que se faz, o que se busca para tratá-lo é extirpá-lo. É preciso curar-se do sintoma. Aqui a gente tem um grande corte já com a abordagem do ponto de vista da psicanálise, que é o sintoma faz parte da sua constituição. Não todo, ele é uma composição que faz sofrer, mas ele também diz alguma coisa do que é o seu próprio ser. Ele então não é ocasional, ele é alguma coisa que faz parte, então está presente, pode se expressar ocasionalmente ou não, mas ele é uma expressão de alguma coisa que está lá. Ele não é externo, ele é interno, poderia dizer assim. É claro que o externo, do que eu falava no caso da primeira visão do sintoma, que é a visão médica, é externo relativo, pode ser, por exemplo, do meu estômago, mas ainda assim externo à minha subjetividade. E o interno aqui é o interno também relativo, porque ele não é interno no sentido da minha intimidade, ele é interno, ele faz parte de mim, mesmo que eu possa muito bem desconhecer o que é essa coisa que vem a se expressar de mim no meu sintoma. De todo jeito, a partir desse primeiro ponto, do sintoma não é externo, nem necessariamente um mal, já se perturba a ideia de tratamento, ou pelo menos de cura. Não haverá ideia de uma cura que é simplesmente no que eu radico o sintoma, arranco o sintoma e eu fico bom. Então, a ideia de normalidade, que seria o silêncio dos órgãos, como definiu Bichat no século XIX, não seria a ideia de normalidade, ela se perturba, e também se perturba, por conseguinte, a ideia de tratamento ou cura. Então, a gente vai dar um tratamento no sintoma, mas não vai tratar no sentido de se curar dele. Isso tudo leva a psicanálise para esse ambiente menos definido, que é ou tem ou não tem sintoma, sempre tem um pouco, e se curar é mais a ideia de fazer uma terapia do que tratar no sentido de curar. Por isso, aliás, que se fala em terapia, né? Mesmo terapia para a psicanálise, a ideia vai ficando... uma psicanálise não é apenas terapêutica. De qualquer maneira, a gente sabe que essa ideia de definir o sintoma como externo, sim ou não, já é muito redutora, a ponto de fazer com que a Organização Mundial de Saúde tenha mudado sua referência, já nos anos 50, sobre o que se promove, o que se busca é promover a saúde, ou estar o melhor possível, do que ficar bom, ficar normal, ficar curado. Mesmo na medicina, isso é um ideal. Mas persegue e persiste esse ideal na visão de muitos tratamentos e na base de muitas terapias. E aqui a gente está fazendo esse corte, então, entre, digamos, o discurso médico e o que vai ser o discurso que eu estou tentando introduzir da psicanálise. Ponto 1. Ponto 2, ainda sobre o sintoma, que vai dando cada vez mais a especificidade da psicanálise. É possível se tomar o sintoma, seja externo ou interno, como seguindo alguma lei. Uma lei no sentido que ele se comporta segundo uma regra universal que vale para todos. Então, se ele vai acontecer, o que ele vai expressar, o que ele vai dizer, o que ele vai ser ser sempre objetivável. Ele pode ser até uma expressão de subjetividade ou não, pode ser a expressão de um organismo, um invasor, mas vai sempre seguir leis universais. Então, quando a gente diz que no caso da psicanálise ele vai seguir a expressão de uma subjetividade, segundo a ideia disso ser objetivo, se poder ser colocado num gráfico ou poder ser transformado num dado empírico constatável e reproduzível, vai ficando muito perturbada. Eu sempre posso objetivar a subjetividade, mas justamente se eu quero que ele expresse alguma coisa subjetiva, quando eu objetivo essa coisa subjetiva, ela já não é mais minha. Posso dizer em outro sentido, se eu quero que ele diga alguma coisa de mim que nem eu sei, interna, singular, quando ela passa a ser universal, eu estou deixando de tomar contato com essa coisa singular. Estou tomando dela apenas o que ela tem de todo mundo. É isso que faz a ciência médica. Então, perturba-se aqui não só a capacidade, a possibilidade de analisar o sintoma de modo objetivo. As avaliações vão ser muito perturbadas. E a avaliação de eficácia também.
Quando o sintoma é a expressão de alguma coisa que varia de cada um, eu não tenho como fazer uma lei geral dessa expressão. Eu tenho muita dificuldade em fazer. Se eu disser que toda tristeza quer dizer que eu estou com um problema com meu pai, isso seria uma lei universal. Não é isso. A tristeza de cada um vai variar para cada um. Então, abala-se a ideia, que é do nosso senso comum também, de que o sintoma seguiria uma ordem, uma lei, que se pode avaliar o resultado, se ele melhorou ou piorou. Então, perturba-se também, primeiro, a ideia de eficácia, de avaliação da eficácia, porque eficácia pode haver. Eu me curei da minha tristeza, mas como eu não consigo dizer como a minha tristeza ela como a de todo mundo, eu não consigo também medir se a minha tristeza ela melhorou ou não por uma objetivação qualquer. Eu sou obrigado a confiar na palavra de quem falou. Então, perturba-se a ideia de uma avaliação neutra por um método reproduzível, que costuma se chamar de científico, da eficácia. E perturba-se também a própria ideia do que a gente está chamando de método científico. A gente tende a dizer hoje que se é comprovado, é verdade. E se não é comprovado, é falso. É picaretagem, é mentira. Pois é, comprovado de que maneira? Comprovado por uma avaliação objetiva, em que se vai extrair, talvez, o sentimento fundamental de mudança que aquela pessoa tem, que ele vai deixar de fora? Difícil. Então, perturba-se também a ideia de que a verdade está com a ciência sempre. Às vezes eu tenho certeza que eu fiquei melhor. Isso não entrou em um julgamento, uma escala de avaliação, porque não deu, porque resistiu a se objetivar, e mesmo assim eu tenho certeza que estou melhor. Então tem aí um ponto difícil, que é a psicanálise se separa da ciência nesse sentido, não só a psicanálise, como muitas terapias que se recusam a essa objetivação. Porque tem uma expressão que é essa: você perde o bebê com a água do banho. Você joga a água do banho fora, vai embora o bebê. Então não dá para jogar tudo fora. Não dá para jogar essa intimidade da sessão. Gravar uma sessão, por exemplo, você perde alguma coisa. Deixa de acontecer aquilo que acontecia antes de você gravar. E por último, que vimos ainda, é que, última ideia grande, então a primeira ideia foi o sintoma não é externo e não é variável, não é acidental. 2, o sintoma não é objetivável, necessariamente. E 3, a expressão do que ele é a expressão não é dos meus segredos, não é da minha intimidade, não é daquilo que eu tenho vergonha. A expressão que ele diz, que ele pode dizer, se você prestar atenção, é alguma coisa que Freud chamou de recalcada. E a gente expressa esse recalcado abordando ainda muito intuitivamente, dessa maneira. Não é segredo, não é o privado que eu não quero tornar público, são coisas de mim que nem eu mesmo sei. E quando elas se apresentam, eu me espanto. Porque, claro, se fossem minhas que eu soubesse, eu não espantava, eu só me lembrava. Eu me encontro como se fosse a primeira vez. E isso a gente tem que supor, então, que para que isso aconteça, eu não consigo sozinho me encontrar com essas coisas. A ideia de Freud é que essas coisas não é porque elas são vergonhosas, não é porque necessariamente elas são muito doloridas ou violentas, mas, sobretudo, é porque elas são incongruentes com o que eu sou. Há uma incompatibilidade entre o material recalcado e o eu, ou a pessoa, como a gente diz. Freud chama de ego, aliás, ele não chama de ego, ele chama de eu. Ego é uma tradução, enfiar no latim, depois eu explico um dia, para que a gente pensasse que é uma coisa mais séria do que era. E era sério. Freud dizia, tudo que eu posso dizer de mim, onde eu me reconheço, onde eu sei quem eu sou, eu vou chamar de eu. Então, tudo que for incompatível com o que eu sou me perturba quando aparece. Alguma lembrança, uma memória minha, que diz respeito a alguma coisa em que eu estava fazendo, ou que eu estava sendo, ou estava vivendo, ou recebendo, em que eu não era eu. Era uma outra coisa que estava acontecendo ali, que eu não me reconheço. Ela é incompatível com uma série de conteúdos que constituem a minha pessoa para mim mesmo. Ela é estranha para o que eu sou e para as pessoas que me conhecem e me amam. Ela é estranha para mim onde eu me amo. E nisso, esse material ele tem que ficar fora, mas ao mesmo tempo, como ele sou eu também, ele fica em mim, mas não num ponto de mim em que eu me reconheço. Isso é o recalque para Freud. Então, esse material, o inconsciente freudiano, é feito de recalcado. Um material que produz estranheza quando aparece, um ponto de toquinho de angústia, e eu não sei bem o que eu faço com ele. O que vai fazer uma análise é justamente buscar a produção, o aparecimento desse material, para que aí o eu seja forçado, instado, chamado a se recompor a partir do que vem.
Ou ele vai desprezar, e aí ele vai ser outra coisa, porque agora ele é aquele que sabe daquilo, mas não aceita, jogou fora. Ou ao contrário, ele vai deixar vir, vai aceitar de alguma maneira. Mas seja um, seja o outro, o eu vai ter que se reconfigurar para poder lidar, incluindo ou não, esse material. Então, o que houver de insight numa análise, ou de elaboração, é a partir do que vai vir primeiro de surpresa do inconsciente.